Todos. Link. Estou ouvindo aqui está preocupada, nosso querido mestre, para nos inspirar nessa leitura que vamos fazer do Srimad Bhagavatam. Então, quero agradecer a quem entrou aí, já tem uma pessoa. Aqui está dizendo a Nancy Farias, Mar Bhakti e Marco Ferrari, que é Mahaprabhu Kripadas. Então, a vocês, sejam bem-vindos, um bom dia, Hare Krishna. Meu nome, para quem não me conhece, é Sundaranga Devidas. Eu sou discípula de Purushatraya Swami. E fui convidada pelo Prabhupada Vioma Das para fazer a leitura do verso, de um verso que é sequencial, todos os dias são feitas leituras aqui nesse canal, do Srimad Bhagavatam, e nós estamos no canto 3, no começo do capítulo 22. Mas antes, vamos cantar um pouquinho, uma canção que Srila Prabhupada, nosso mestre, sempre cantava antes de começar as aulas. Eu gostaria também que vocês que estão aí, se pudessem me dizer se estão me vendo bem e me ouvindo bem, né, me desse esse retorno também. Tá? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Gopi Janavalabha Girivaradari Yashoda Nandana Brajajanaranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari
Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Haribo. Então, eu vou colocar aqui na tela só para a gente fazer a leitura do verso. É o que a gente vai ler, né? Ler o verso, a tradução e os significados dados por nosso mestre Srila Prabhupada. Então, vou colocar aqui. Então, estamos aqui, no capítulo 22, do canto 3 do Srimad Bhagavatam, que é esse livro sagrado. Antes de lermos, vamos reverenciar esse livro com mantras. Primeiramente, vamos reverenciar a Suprema Personalidade de Deus, Senhor Vasudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se fazer respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus Narayana, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a Mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Nasta praesha badrishu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhakti bhavati naistiki. Assistindo regularmente às aulas sobre o Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído. E o serviço amoroso à personalidade de Deus, a quem se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Já, então vamos ao verso 3. Então vamos ler agora o verso 3 do capítulo 22. Capítulo 22 tem o título Casamento de Kardama Muni Devahuti. E esse capítulo está no canto 3, cujo título é o Status Quo. Então vamos primeiro ao verso em sânscrito. Tati tranaya shrachasmam do sahasrapat hridayantasya hi brahma kshatramangam prakshate. Então, aqui o verso em sânscrito, e aqui a tradução palavra por palavra. Tatranaya, para a proteção dos brahmanas. Ashjat. Para a gente é difícil, não? São 3 consoantes juntas, né? Criou. Cha, e. Asman, a nós, os kshatriyas. Do Sahasrat, de seus milhares de braços. Sahasrapat, o ser humano de 1000 pernas, a forma universal. Hridayam, coração. Tasya, seu. Ri,
para Brahma, Brahmanas, Kshatram, os Kshatriyas, Angam, braços, para Chakshate, são tidos como. Agora vamos à tradução do verso. Para a proteção dos Brahmanas, o ser humano de 1000 pernas criou a nós, os Kshatriyas, a partir de seus 1000 braços. É por isso que se diz que os Brahmanas são seu coração e os Kshatriyas seus braços. Agora vamos ler o significado de Sua Divina Graça, Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jaya Prabhupada. Então aqui diz assim: a função específica dos Kshatriyas é manter os Brahmanas, porque se os Brahmanas estão protegidos, então a cabeça da civilização está protegida. Os Brahmanas são considerados a cabeça do corpo social. Se a cabeça estiver lúcida e não louca, então tudo estará na posição correta. O Senhor é descrito da seguinte maneira: Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaya Cha. O significado desta oração é que o Senhor protege os brahmanas e as vacas em particular, e depois ele protege todos os outros membros da sociedade. Jagaditaya. É sua vontade que a assistência social do universo dependa da proteção às vacas e aos brahmanas. Assim, a cultura bramânica e a proteção às vacas são os princípios básicos para a civilização humana. Os kshatriyas destinam-se especialmente a proteger os brahmanas, conforme a vontade suprema do Senhor. Go Brahmana Hitaya Cha. Assim como dentro do corpo o coração é uma parte muito importante, da mesma forma, os brahmanas também são um elemento importante na sociedade humana. Os kshatriyas são como todo o corpo, muito embora o corpo inteiro seja maior que o coração é mais importante. Jai Shila Prabhupada. Então, agora eu vou fazer algumas orações aqui de reverências aos nossos mestres, aos nossos acharyas e a todos os Vaishnavas. Om Agyanati Mirandasya Janajana Shalakaya Shakshu Militandhyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais profunda escuridão da ignorância, mas meu mestre espiritual abriu meus olhos com o achote do conhecimento. A ele devo minhas respeitosas reverências. Sri Chaitanya Manobhistam Staptanyena Bhutale Swayarupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam. Quando será que Srila Rupa Goswami, que neste mundo material teve como missão servir ao Senhor Chaitanya, me dará refúgio a seus pés de lótus. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Purushatraya Swaminiti Namine. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os Vaishnavas, devotos do Senhor, que são como árvores dos desejos, capazes de satisfazer os desejos de todos, e estão cheios de compaixão por nós, almas caídas e condicionadas. Então, feito isso, eu vou só dar boas-vindas, eu já tinha falado inicialmente, mas depois entrou aqui Haridashna Das, minhas reverências.
Mahaprabhu disse que está tudo ok, com imagem e som. Isso com o Rio de Janeiro, acredito que seja Prabhu Paravioma. Já minhas reverências, Prabhu. E também aqui está dizendo que a imagem está ok. Muito bem. Então, vamos retornar ao nosso verso. Só um instantinho aqui. Vamos retornar ao nosso verso de hoje, né? Temos um tema que nos foi passado por Prabhu Paravioma, e o tema diz o seguinte: a função específica dos kshatriyas, os líderes administrativos e militares, é manter e proteger os brahmanas, porque eles são considerados a cabeça do corpo social. E se estiverem protegidos, então a cabeça da civilização ficará protegida e lúcida, não louca. E assim toda a sociedade humana ficará na posição correta. Muito bem. Esse é o tema. E o verso, repetindo o verso de hoje, o verso 3 do capítulo 22, do canto 3, para a proteção dos Brahmanas, o ser supremo de 1000 pernas, criou a nós, os kshatriyas, a partir de seus 1000 braços. É por isso que se diz que os Brahmanas são o seu coração e os kshatriyas, seus braços. Bom, vamos, antes de falar do verso propriamente, fazer aqui uma contextualização, se porventura alguém estiver aí assistindo pela primeira vez. Então, nessa altura que estamos, aqui no canto 3, nesse capítulo 22, há um diálogo que está acontecendo entre Vidura, que está na posição de discípulo, e Maitreya, na posição de mestre. E Vidura faz algumas perguntas, e ele faz perguntas sobre o início da criação desse mundo material, o que aconteceu, como é que foi povoado. Ele pergunta sobre essa dinastia, né, que vai surgir com Swayambhuva Manu. Ele pergunta dessa dinastia e Maitreya ele vai discorrendo sobre esse assunto para Vidura. E aí nós estamos nesse capítulo cujo título é o casamento de Kardama Muni Devahuti. Kardama Muni, um sábio muito austero, ele recebeu como uma missão criar progenie para popular o mundo, para ver pessoas, né, aqui no mundo material. E ele faz, então, uma grande austeridade por 10.000 anos, porque ele queria encontrar a esposa certa para ele poder realizar essa missão de criar progenie. E o próprio Senhor Vishnu aparece para ele depois dessa austeridade tão intensa e diz para ele que ele vai receber, depois de 2 dias daquele momento, a visita de um grande imperador, que é o Swayambhuva Manu, e sua esposa, Shatarupa. E ele diz que eles têm uma filha, e essa filha, ele tece muitas qualidades a respeito dela, dizendo que ela é a pessoa apropriada para se casar com ele. E aí, no capítulo anterior, né, quando Swayambhuva Manu ele chega lá no eremitério, no lugar onde Kardama Muni morava, porque ele era uma pessoa renunciada, né? Era um sábio renunciado,
Ele vivia ali próximo ao rio Saraswati, ele fazia ali as suas oblações, as suas austeridades, então ele vivia de uma forma bem rústica. E o imperador chega com a sua esposa, e quando eles chegam, Mano, assim, presta-lhe reverências e elogia ele, né? Glorifica a presença de Swayambhuva Mano. E agora, no início desse verso, ou desse capítulo, diz assim no verso 1, Shri Maitreya disse, que a Maitreya está narrando para a Vidura. Após descrever a grandeza das múltiplas qualidades e atividades do imperador, o sábio ficou silencioso. Então, ele glorificou o imperador e depois ele se calou. E quando ele se cala, aí no verso 2, que foi o verso de ontem, né? Swayambhuva Mano vai começar a falar. Então, ele responde, Swayambhuva Mano, para expandir-se sob a forma do conhecimento védico, o Senhor Brahma, o Veda personificado, criou-vos de seu rosto, ó Brahmanas, que sois repletos de austeridade, conhecimento e poder místico, e que sois avessos ao gozo dos sentidos. Então, esse é o verso de ontem. Swayambhuva Mano começa a glorificar e a descrever a personalidade Kardama Muni. E aí ele começa exaltando, né, a classe dos Brahmanas. E agora, no verso de hoje, ele vai falar sobre a classe dos Kshatris, que é a classe que ele pertence, né, como imperador. Então, ele é o verso de hoje, verso 3. Para a proteção dos Brahmanas, o ser supremo de 1000 pernas, que é a forma, né, de Krishna, é a forma dele universal, né, que está em tudo, né, que preenche tudo. Viratirupa, é a Viratirupa do Senhor Supremo. Ele criou a nós, né? Então, o próprio Swayambhuva Mano está dizendo que foi o Ser Supremo, né? Criou os Brahmanas, né? No verso anterior ele fala, e no verso de hoje ele diz, criou a nós, os Kshatriyas, a partir de seus 1000 braços. Então, os Brahmanas foram criados do rosto dessa Viratirupa, e os Kshatras foram criados a partir dos seus 1000 braços. É por isso que se diz que os Brahmanas são o seu coração e os Kshatras seus braços. Então, vamos, assim, já foi falado ontem sobre essa criação, né, do Senhor Supremo, ele mesmo cria essa organização social, esse sistema social que é chamado de Varna Ashram. Então, foi o próprio Senhor Supremo que criou, como está sendo afirmado aqui por Swayambhuva Mano. E esse sistema social criado, ele é composto de 4 classes sociais. Então, já foi descrito aqui os Brahmanas, que são os mestres, os Kshatris, que o próprio Swayambhuva Mano está colocando aí a função principal, são os protetores, a função de proteger, os Vaishyas, que são os comerciantes, e os Shudras, que são os trabalhadores em geral, que servem as outras 3 classes. Foi visto também aqui, na aula de ontem, que hoje em dia, né, na nossa sociedade, né, no mundo atual, essa divisão, né, ela se perdeu, né? Nós estamos esse diálogo de Swayambhuva Mano e Kardama Muni aconteceu no início das eras, né, em Satya Yuga,
E nós já se passaram 3 eras até chegar à nossa era, e nós estamos na era de Kali Yuga. E na nossa era, realmente, essa divisão, como foi feita pelo próprio Senhor Supremo, acabou, se perdendo. Mas também foi observado aqui pela palestrante de ontem, Krishnamai, que se nós observarmos as pessoas mais profundamente, a gente pode reconhecer que há uma certa tendência na natureza de cada pessoa. Então, é como está aqui, né? A natureza principal dos brahmanas é de ser mestres, os kshatras é de proteger, os vaixas são os comerciantes, são aqueles que cuidam da sustentação, né, da sociedade, né, da alimentação. E os shudras são os trabalhadores que servem as outras classes, né? E, e a gente pode perceber, assim, que mesmo com essa mistura de tendências, há algo que pesa mais sempre quando a gente conhece alguém mais profundamente. Então, é possível, mesmo hoje em dia, nós detectarmos essa natureza intrínseca em cada um de nós, né? Aqui no verso está declarado por Swayambhuva Manu, o imperador, a função do Kshatriya. Ele mesmo declara, e declara que foi o próprio Senhor que criou este Varna, né? Então, essas classes são chamadas de Varna. Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas e Shudras. E diz ele, Swayambhuva Manu, que o Kshatriya foi criado a partir dos braços do Senhor. E é bem interessante, aí já vai ser uma reflexão que eu estou trazendo para vocês. Quando eu li sobre isso, eu fiquei pensando qual seria a função dos braços em relação à própria pessoa. Então, os braços, quando a gente pensa em nós mesmos, eles têm a função de nos proteger. Eu não sei se vocês já perceberam, numa possível queda, a primeira coisa que a pessoa faz é instintivo. Ele coloca os braços na frente para proteger da queda. Então, os braços, naturalmente, nós usamos no sentido também de proteção. Quando, nas lutas marciais, os braços são colocados sempre assim, né, nessa região, para proteger. No caso, protege as regiões vitais, né, onde há o coração, onde há os órgãos aqui, né, digestivos. Então, sempre, né, numa luta marcial, os braços são usados como proteção também. Bom, agora, seja entrando no significado de Srila Prabhupada, né? Então, a primeira parte do significado dele diz assim: a função específica dos kshatris é manter os brahmanas, porque se os brahmanas estão protegidos, então a cabeça da civilização está protegida. Os brahmanas são considerados a cabeça do corpo social. Se a cabeça estiver lúcida e não louca, então tudo estará na posição correta. Então, veja bem, os kshatras têm essa função de proteger, e foi definido aqui pelo próprio Kardama Muni. E é interessante que na era védica, os brahmanas, eles eram os conselheiros do rei. E durante o Srimad Bhagavatam, a gente vê vários diálogos e sempre o rei ele está sempre pedindo conselhos aos brahmanas. A própria narrativa do Srimad Bhagavatam, que se originou do diálogo de Parikshit Maharaj, né?
e o filho de Vyasadeva, me deu um branco aqui agora, esqueci. Me lembrei o nome dele, né? Shukadeva Goswami, lembrei. Shukadeva Goswami e Maharaj Parikshit. Shukadeva Goswami na posição de Brahmana e Maharaj Parikshit na posição de Kshatriya. E quando Maharaj Parikshit recebeu a maldição, queria morrer em 7 dias, ele larga tudo e vai procurar quem? Vai procurar a instrução de como se preparar para chegar à morte com quem? Com um Brahmana muito especial, chamado Shukadeva Goswami. Então, eles tinham essa função, e a gente vê durante toda a narrativa do Bhagavata, que sempre os reis buscavam instruções, né, com os brahmanas. Os brahmanas viviam de uma certa forma independente, porém eles eram mantidos pelo rei. Então, os kshatras, os reis, eles tinham essa obrigação de manterem, de darem assim as condições melhor que pudessem para os brahmanas sobreviverem. Os brahmanas eles não tinham trabalho secular. Eles viviam nessa função de serem mestres e de instruírem essa classe dos kshatris, que são os dirigentes, né, do governo. E os brahmanas, eles era um trato natural entre os brahmanas e os kshatris, entre os reis e os brahmanas. O rei detinha a riqueza e presenteava o brahmana, que, por sua vez, instruía o rei para que este tivesse um reinado próspero. O rei sabia da importância de dar todo o sustento necessário ao brahmana, para que ele pudesse se dedicar completamente aos estudos e assim passar a sua sabedoria ao rei quando necessário. E era assim, era como foi falado também na aula de ontem, era um sistema de cooperação e não de exploração. Cada um na sua função, um ajudando o outro. Continuando aqui o significado de Srila Prabhupada, o Senhor é descrito da seguinte maneira: Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaya Cha. Então, essa oração está naquela sequência de orações quando nós oferecemos uma preparação para o Senhor, né, que vai se tornar praçada depois. Então, está entre os 4 versos. Tem o último verso que a gente fala, Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaya. Toda vez que vamos oferecer um alimento a Krishna, fazemos essa oração e essa frase está nesse último verso. E aqui Srila Prabhupada fala, o significado desta oração é que o Senhor protege os brahmanas e as vacas em particular. Então, aqui está bem explícito, né? Namo, minha reverência, Brahmanya Devaya, Brahmanya, os brahmanas. Go, Brahmana. Go é a palavra que significa as vacas. Então, o Senhor protege os brahmanas e as vacas em particular. E depois ele protege os outros membros da sociedade. Então, primeiramente, em especial, ele protege os brahmanas e as vacas. É sua vontade. Os outros membros está aqui na continuação, né? Hitaya Go Brahmana, Hitaya Cha, né? Então, os demais. É sua vontade que a assistência social do universo dependa da proteção às vacas e os brahmanas. Assim, a cultura bramânica e a cultura às vacas são os princípios básicos para a civilização humana. Veja só aqui esse significado contundente de Srila Prabhupada. Se nós trazemos para os nossos dias de hoje quão distante estamos, quão distante a sociedade de um modo geral está distante desse ensinamento, dessa importância
que se deve dar aos brahmanas e às vacas, proteger, né, os brahmanas e as vacas. Como a gente vê, os brahmanas são cada vez mais desvalorizados, os mestres, no sentido geral, e o que falar sobre as vacas, né? Com essa matança de animais, que é uma coisa assim absurda, sem consciência, as pessoas fazem sem nenhuma consciência do que estão fazendo, é um crime tão grande, né? Sim, totalmente contrário a essa cultura bramânica, como o Srila Prabhupada está dizendo aqui, é um princípio básico para a civilização humana, quer dizer, nós estamos deixando de ser uma civilização humana. Quanto mais estamos distantes dessa proteção aos brahmanas e às vacas. Então, aqui, né, como eu falei, a gente sempre canta esse verso quando a gente vai oferecer o alimento a Krishna, e precisamos meditar também nisso, não falar assim, só de uma forma mecânica e automática, mas o que nós realmente estamos falando quando estamos recitando isso, Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmanya Hitacha, né? Então, estamos oferecendo reverências, né, àquele que protege os brahmanas e as vacas, que é Govinda, é o nome de Krishna, Govinda. Os brahmanas, assim, por que essa proteção aos brahmanas? Então, assim, aí a minha reflexão, e eu conto também com a participação de vocês que estão aí, né? A colaboração de vocês, a partilha também. Então, a minha reflexão, por quê? Por que o Senhor protege os brahmanas, né? E as vacas? Então, os brahmanas, eu meditei que porque eles são aqueles que estão responsáveis em fazer os sacrifícios que são oferecidos a Vishnu, né? Então, nós sabemos que Vishnu é, é chamado de Yogeshvara. Ele é o Senhor de todos os sacrifícios. Ele mesmo fala isso na Bhagavad Gita, que ele é o Senhor de todos os sacrifícios. Então, essa prática, esse ritual de oferendas a Vishnu, essa classe, ela tem assim, ela é específica para isso, a classe dos brahmanas, de oferecer sacrifícios a Vishnu. E as vacas? As vacas, elas dão leite, né? Por que proteção às vacas? Elas dão leite, e do leite vem a manteiga, e da manteiga vem o ghee, esse líquido precioso que também é usado nas oferendas, nos sacrifícios. Então, a gente que, quando assiste, né, algum ritual de Agnihotra, a gente vê lá que a presença fundamental do ghee, o ghee não pode faltar nessas oferendas. Então, assim, tem uma função muito grande, né? Não só esse leite para alimentar, como Srila Prabhupada fala, que ele tem uma proteína rica que pode alimentar o nosso cérebro, né? E trazer, assim, uma inteligência mais acurada. Mas o ghee, tem essa questão do ghee que é usado nas oferendas. A suprema personalidade de Deus é Go Brahmana Hitaya Cha. Ele é sempre muito bondoso com as vacas e os brahmanes. Isso aqui, essa parte que eu estou lendo agora, eu retirei de um significado de Srila Prabhupada, no próprio Srimad Bhagavata, mas é mais adiante, no canto 6, capítulo 7, verso 24. Srila Prabhupada comenta assim: a suprema personalidade de Deus é Go Brahmana Hitaya Cha. Ele é sempre muito bondoso com as vacas e os brahmanas. Portanto, aquele que adora Govinda deve satisfazê-lo adorando
os brahmanas e as vacas. Olha só, gente, que responsabilidade. O governo que adora os brahmanas e as vacas e Krishna, Govinda, jamais será derrotado em ocasião alguma. Caso contrário, ele será sempre derrotado e condenado em toda parte. A Srila Prabhupada faz uma crítica aqui. No momento atual, os governos, né, então lá quando ele escreveu já faz um bom tempo, mas de lá para cá só piorou, né? No momento atual, os governos não têm respeito aos brahmanas. Isso é verdade. Nem as vacas e nem a Govinda. E, consequentemente, existem condições caóticas mundo afora. Então, essa falta de respeito aos brahmanas e às vacas, é o próprio Govinda, que é aquele que cuida das vacas e dos brahmanas, tem como resultado, né, essas condições caóticas que nos encontramos. Agora, mais uma parte do comentário de Srila Prabhupada. Os kshatriyas destinam-se especialmente a proteger os brahmanas, conforme a vontade suprema do Senhor. Go Brahmana Hitaya Cha. Assim como dentro do corpo o coração é uma parte muito importante, da mesma forma, os brahmanas também são o elemento importante na sociedade humana. Os kshatras são como todo o corpo, muito embora o corpo inteiro seja maior que o coração é mais importante. Então, dentro desse comentário aqui de Srila Prabhupada, dessa parte aqui do comentário, me veio uma reflexão que nós protegemos sempre algo quando aquele objeto tem grande importância, aquele objeto, aquela pessoa tem grande importância para nós. Então, se você possui algo valioso, algum tesouro, naturalmente você o protegerá, né? Então, algumas pessoas abastadas, antigamente, que tinham muitas joias, muito ouro, elas tinham um cofre, né, dentro das suas residências, e ali elas colocavam suas joias, seus tesouros. Então, estavam protegidos. Então, isso é algo natural do ser humano. Você tem algo muito valioso, você vai querer proteger. Então, aqui, fazendo essa analogia, por que se protege os brahmanas? Porque eles são valiosos, né? Eles têm seu valor de importância. No corpo, sabemos que a cabeça e o coração são partes essenciais. É interessante que no verso e no comentário, né, está sempre aludindo os brahmanas, né, como a cabeça, né, a gente conhece como a cabeça da sociedade, mas aqui está se falando que os brahmanas são o coração. Então, tanto a cabeça quanto o coração são partes essenciais, né? A gente pode imaginar assim um militar, alguém da polícia que está investigando um crime, está saindo para uma luta, ele vai proteger a cabeça e vai proteger essa região aqui, onde está o coração, porque são partes valiosas, né? Sem a cabeça não se vive, né? Se tirar a cabeça do corpo, ele está morto. Muito menos o coração. Se arrancar o coração, a pessoa morre. Alguns membros você pode perder e você continuar vivo, você pode viver sem os braços, até sem as pernas, porém, não sobrevivemos sem a cabeça e sem o coração. Então, elas são partes essenciais. E aí está sendo comparado, os brahmanas estão sendo comparados
com essa parte do corpo, né? Com a cabeça e o coração. Por isso, eles devem ser protegidos. Sim. Aí eu faço uma pergunta, né? Uma pergunta: por que motivo essa classe dos brâmanas seria tão importante assim? O que vocês acham? Por que proteger os brâmanas? Eu falei sobre a questão dos sacrifícios, mas não é assim, vamos pensar na nossa sociedade atual, né? Por que seria importante proteger os brâmanas? Os brâmanas seriam os mestres. Então a gente vê que os reis, naquela época, na era védica, eles protegiam os mestres. Ou seja, os kshatriyas, eles protegiam os brahmanas. E por que motivo? Porque eles, os brahmanas, eles têm uma função fundamental dentro da sociedade. Qual é essa função? A função de educar. A educação. E por que a educação é tão fundamental? Por que a educação, apesar de, vamos pensar nos dias modernos, está sendo deixado tanto de lado, os próprios governos, muitas das vezes, não valorizam esse setor como deveria? Mas por quê? Por que deveria? Porque é tão fundamental a educação. E aí eu me inspirei numa aula que foi dada pela Mataji, Shri Damodara Devidas. Ela falou sobre isso, essa questão da educação. Neste mundo, todos nós sabemos que precisamos agir. Krishna fala isso na Bhagavad Gita, ele discorre muito sobre esse tema no capítulo 3, que é intitulado Karma Yoga. Então, agir, ação é necessária. Não há como viver nesse mundo aqui sem agir. Então, queira ou não, até Krishna fala, mesmo quando você se omite, você deixa de agir, você está agindo na omissão. Mas não deixa de ser uma ação. E como agir? Aí vem realmente essa parte fundamental da educação. E a educação tem esse propósito. O papel dos mestres, dos brahmanas, eles são os mentores, eles são os instrutores, eles detêm o conhecimento. E na cultura védica, eles detinham o conhecimento mais elevado, que é o conhecimento transcendental. E o mais elevado é quando a pessoa, ao aprender a agir, começa também a oferecer os frutos do seu trabalho a Deus. Aí é Karma Yoga, né? Que é discorrido lá no capítulo 3 da Bhagavad Gita. Então, Krishna exorta Arjuna: Arjuna, você tem um dever prescrito, você precisa lutar, você precisa agir, porque essa é a sua função, você está na posição de Kshatriya, você é um guerreiro. Então, eu trouxe aqui um verso da Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 8. Nyatankura karmatvam karma gyayohi akarmana sharira yatra pichate na prasidya akarmanaha. A tradução: execute o seu dever prescrito, pois este procedimento é melhor do que não trabalhar. Sem o trabalho, não se pode nem ao menos manter o corpo físico. Então, são palavras de Krishna. O trabalho é necessário, agir é necessário. E como agir? Como agir em Karma Yoga?
Então, aí vem a importância do mestre, dos ensinamentos. E ainda na Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 7, diz assim: Tasma sarveshu kaleshu mamanusmara udyacha mayarpita mano buddhir mame vaishyasya sanshaya. Diz assim a tradução: Portanto, Arjuna, você deve sempre pensar em mim na forma de Krishna e, ao mesmo tempo, cumprir seu dever prescrito de lutar. Então, Krishna está incentivando a Arjuna, né, que ele deve cumprir o seu dever prescrito. Prescrito do Kshatriya, nesse caso aqui, era lutar. Com suas atividades dedicadas a mim, sua mente e inteligência fixas em mim, não há dúvida de que você me alcançará. Então, aí trazendo para a nossa realidade, né? Arjuna era um guerreiro, ele precisava lutar, né? A função do Kshatriya, como vimos, ela é proteger, né? Proteger os cidadãos. Assim como o Brahmana, ele tem a função de ensinar, assim como o Vaishya precisa prosperar e o Shudra precisa executar seus deveres aos demais Varnas. Trabalhar com essa consciência não é opressão. Cada um executando o seu dever prescrito. Então, isso é válido para os nossos dias, sim. É válido que a gente possa oferecer os frutos do nosso trabalho a Krishna, cumprir nosso dever prescrito, dedicar nossas atividades a Ele. E nossa mente, com nossa mente e inteligência fixas nele. E Krishna fala, não há dúvida de que o alcançaremos. Essa instrução transmitida a Arjuna é muito importante para todos nós que nos ocupamos em atividades materiais. O Senhor não diz que alguém deve desistir de seus deveres prescritos ou ocupações. Pode-se continuar com eles, né, os deveres, as tarefas, e ao mesmo tempo pensar em Krishna. Então aí vem a questão da consciência. Para todo lugar que nós formos, para toda ação que fizermos, nós estaremos levamos conosco a nossa consciência. Isso que é a grande importância. Se a nossa consciência, se a nossa mente e inteligência está fixas em Krishna. E aqui, palavra de Prabhupada. Pode-se continuar, né, com os nossos deveres e, ao mesmo tempo, pensar em Krishna, cantando Hare Krishna. Então, o canto do Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse canto contínuo e permanente, diário, vai nos levar, vai elevar a nossa consciência, vai fazer com que a nossa mente e inteligência fiquem fixas em Krishna. E aonde estivermos, seja o que estivermos fazendo, qualquer atividade, né, estaremos com a mente, com a nossa consciência voltadas para Krishna. Então, continuando aqui o significado de Srila Prabhupada, para esse verso, tá? O Bhagavad Gita 8.7. Isto nos livrará da contaminação material e ocupará nossa mente e inteligência em Krishna. Cantando os nomes de Krishna, sem dúvida alguma, seremos transferidos para o planeta supremo Krishna Loka. Jai, Srila Prabhupada, aqui, Jai. Então, gostaria de encerrar aqui a minha fala. Vou ver se vocês fizeram alguma
contribuição aí. Vamos ver aqui. De antemão, quero agradecer a participação de vocês, todos vocês. Fernando Araújo da Silva, bom dia. Aqui, Iscom. Ué, acho que tem que. Ah, tá. Iscom Ri deve ser Prabhu Paravyoma. Kardama Muni era diretamente filho do senhor Brahma, que lhe deu a missão de procriar. Isso. Falado, né, que ele, o próprio Swayambhuvamano, disse que ele saiu, né, do rosto, né, da Virat Rupa, mas aqui é diretamente do Senhor Brahma, tá? Diretamente do Senhor Brahma que deu a missão de procriar. Ok. Isco. Ele colocou aqui, deve ser a função do kshatriya, nos proteger e administrar a comida ao estômago e cuidar do resto do corpo. É isso, Prabhu? Eu não sei se o senhor quis dizer aqui a função do kshatriya. Acho que o kshatriya protege comida ao estômago, eu acredito que deve ser os vaixas, né? É isso? Cuidar do resto do corpo. Poderia ser os Shudras, não sei se é isso que você quis dizer. Esclarece melhor, por favor. A Mahaprabhu Kripa, sim, naturalmente se protege com braços, primeiramente a cabeça. Isso, né? Quando eu coloquei a função dos braços. Naturalmente a gente usa os braços para proteger, né? Ele colocou assim, primeiramente a cabeça, né? A gente protege para não ter nenhum ferimento, né? Isso é natural, instintivo, né? Aqui Prabhu colocou Sujadeva. Eu não entendi. Pode explicar? Corretor errou. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ai, gente, acho que eu pulei aqui. Vamos voltar aqui de novo. Foi lá para baixo. Vamos de novo. Tá. O corretor automático errou. Acho que ele queria colocar uma outra, algo diferente ali. Não sei dizer. Otávio Daniel, Hare Krishna, minhas reverências, Prabhu. Odiasi, acho que é Odiasi, né? Ok. Aqui, Iscom Rio. Hitaya beneficia a Hitaya Cha, né? Que era daquele mantra, né? Go Brahmanya Hita, Go Brahmanya Devaya, Go Brahmanya Hitaya Cha. Bom, aqui, Jagar Hitaya protege o universo inteiro, né? Como o Srila Prabhupada colocou no comentário. Ele destacou a proteção que Krishna dá aos brahmanas e às vacas e também ao universo inteiro, né? Ele protege a todos. Aqui, Otávio Daniel. Pode ser também que os brahmanas são a ferramenta que, se Krishna se manifesta e apresenta a suprema personalidade de Deus aos não devotos, para que todos voltem ao Supremo? Com certeza, apesar de que essa atividade de apresentar a suprema personalidade de Deus aos não devotos, acredito que caiba a todos nós, mas eles são os especialistas, né? Eles são os pregadores, eles são os mestres, eles são aqueles que saem por aí com essa missão de divulgar a consciência de Krishna. Então, com certeza, eles têm essa função, uma das funções principais de divulgar a consciência de Krishna. Agora vamos lá, que Mahaprabhu. As vacas são tão especiais
que seu excremento é antisséptico e pode ser utilizado para purificar. Isso, exatamente. Uma vez eu li um texto falando sobre tudo que tem na vaca, tudo é utilizado, é impressionante, né? Tem o excremento, tem a urina também da vaca, muitas coisas que também é medicinal e muitas partes, né, que a gente sabe que é utilizado, né, elas são realmente um ser muito especial. Vamos continuar. Aqui, para ver uma para boa, a vaca é considerada uma das sete mães da humanidade. E Govinda é um vaqueirinho transcendental. Exato, né? Também a gente viu isso no Srimad Bhagavata, né? Falando sobre as mães, as sete mães, e falando que a vaca é uma delas. É porque ela dá o sustento, né? Crianças, às vezes, quando a mãe não tem o leite materno, né, por algum distúrbio, recorrem ao leite, né, da vaca. Então, ela está aí nutrindo, alimentando muitas criancinhas, muitos bebezinhos também. Aqui outro comentário, Mahaprabhu. Os militares que enfrentam conflitos armados usam coletes para a proteção do tronco, coração e capacete para a cabeça. Exatamente, né? Porque eu lembrei, né, dessa imagem, né? Por que que eles protegem? Porque ali, né, tanto a cabeça quanto o coração são vitais, né? Se houver um ferimento, a morte é certa. Para Vilma Prabhu, não apenas fisicamente, mas é no coração que reside a super-alma e também onde está a memória. Muito bem lembrado, Prabhu. Exatamente, né? Os Vedas afirmam isso, né? Que a super-alma reside no coração de toda entidade viva. Então, é um local especial, muito especial, e assim, né? O Brahmana ser considerado coração, né, também traz, né, essa dignidade para eles, né? Vamos lá. Ah, peraí, desceu aqui. Às vezes desce aqui. Por que é o cérebro que comanda os movimentos dos braços do resto do corpo? Assim, acredito que deve ter sido a pergunta. Por que que a cabeça seria considerada tão importante, né? Porque ali tem o cérebro, né? E o cérebro está comandando, né, todo o corpo. Exatamente. Aqui, Marcelo Magalhães. Qual das vindas de Krishna que ele veio como um Brahmana? Então, assim, dos 10 avatares, ele vem como Brahmana quando ele é o Vamanadeva, aquele Brahmana anão. Não sei se vocês lembram dessa lila de Krishna, né, que ele vem para iludir lá aquele Maharaj, que deu assim, fugiu da memória o nome dele agora. Caramba, mas. Então ele veio como Brahmana anão e muito humildezinho, dizendo que ele só queria 3 passos de terra. Aí o rei, pede mais, pede mais. Não, não, para mim é bastante isso, só 3 passos de terra. E ali ele vai mostrar a Bali Maharaj, lembrei. Ele vai lembrar, vai mostrar Bali Maharaj, né? Que ele realmente é supremo, né? Que está acima mesmo de qualquer mentalidade mundana. E depois ele vai se expandir, ele vai se expandir no tamanho tão grande que com uma passada só ele já cobriu todo o universo,
É interessante, mas que eu me lembro desse avatar de Krishna como Brahmana é Vamanadeva. Não sei se tiver um outro aí, peço ajuda aí aos universitários. É bom, peraí, peraí, não, desceu aqui de novo, peraí. Tá. Aqui, para o Paravelma colocou sim, eu não sei para quê. Aqui, os Vaixas produzem, mas quem conduz o alimento ao estômago são os braços. Ah, sim, é verdade. É verdade. Então, a gente vê que nesse corpo social é uma cooperação mútua. Cada um fazendo a sua função, aí vai mantendo o corpo vivo, corpo exuberante, né? Quando cada um executa seu dever, né? Seu dever prescrito. Tá. Aí aqui eu tinha esquecido o nome Shukadeva, né? Aí o Mahaprabhu me lembrou aqui, Shukadeva Goswami, que foi o Brahmana que conversou com Maharaj Parikshit. Bom, aqui, Prabhupada, os braços protegem e administram. O estômago metaboliza e distribui os nutrientes ao corpo. As pernas transportam o corpo, mas não cuidam de si mesmas. Então, aqui está falando a função das outras classes, né? Tem a função dos kshatriyas de proteger e administrar, são os braços, os vaixas são o estômago, né, desse corpo, metaboliza, distribui os nutrientes ao corpo, e as pernas, que são os shudras, transportam o corpo, mas não cuidam de si mesmo. Tá. Aqui, Arabu Paravilma está lembrando que o ghee, que vem da manteiga, né, que é a manteiga que vem do leite, o leite que vem da vaca, ele também é medicinal, muito usado na medicina ayurvédica, muito usado mesmo. É considerado um líquido de ouro, né? O ghee. Agora vamos aqui. Paulo José Gomes dos Santos. Reverências. Você falou que os Shudras servem as outras classes, mas qual das outras classes deve servir os Shudras? É todas as outras classes, porque os Shudras também precisam de instrução, os Shudras precisam de proteção, né? Os Shudras precisam de alimento, eles precisam se alimentar. Então, na verdade, as outras três classes servem os Shudras também, né? Indiretamente. E os Shudras servem eles. Então, é uma cooperação mútua, não há uma exploração, como a gente pensa assim, na nossa sociedade, né? Quando alguém está na posição de servo, né, nessa posição de servir, que ele é explorado e que não se vê a sua sobrevivência, não se vê a sua proteção, não se passa ali, não é passada instrução. Então, as outras classes contribuem também para os Shudras, né? Se manterem firmes, se manterem fortes, se manterem lúcidos naquilo que eles estão fazendo. Então, cada um tem a sua participação. Bom, Haridash Dasa, cicatrizei uma queimadura com o ghee, coloquei na hora e nem criou bolha. Exatamente, também já vivi essa experiência. É impressionante a ação do ghee nos casos de queimadura, muito interessante mesmo, porque não fica, nem parece que você se queimou. Já aconteceu isso aqui comigo na cozinha. Fui pegar alguma coisa no forno e tostei o dedo, mas na hora lembrei do ghee e depois ficou bom assim, não ficou nem parecendo que tinha queimado. Aqui, a Mahaprabhu Kripa está me lembrando Bali Maharaj, nome do rei, né, que teve, né, o passatempo com Vamanadeva. Aqui, Prabhupada Vyoma, Kapila Deva
Chaitanya Mahaprabhu, Rishabhadeva e outros. Prabhu, como Brahmana. Ah, tá. Ah, ok, Prabhu. Legal. Então, aí, respondendo a pergunta que foi feita lá pelo Otávio Daniel, agradeço aí a colaboração do Paradigma Prabhu. Ele perguntou quando Krishna vem como Brahmana. Eu lembrei de Vamanadeva, mas ele colocou aqui Kapiladeva, que vai ser o filho, né, de... A gente vai continuar essa história, né? Não quero dar nenhum spoiler, mas Kapiladeva vai ser a própria encarnação do Sr. Krishna, Sr. Vishnu, e ele vem como filho de Devahuti e Kardama Muni. Né? Chaitanya Mahaprabhu, que também fez esse papel de Brahmana também, né? Se tornou um sannyasi. Rishabhadeva, ele colocou aqui também, e outros. Né? Então, deve ter outros, né, outros aparecimentos de Krishna na função de Brahmana. A gente continuando aí os estudos do Srimad Bhagavatam, a gente vai poder presenciar isso. Otávio Daniel, Vishavadeva, encarnação... Vyasadeva, deve ser Vyasadeva. Vyasadeva, encarnação literária de Sri Krishna, também era Brahmana. Olha, eu acredito que sim. Eu vou pedir a confirmação dos universitários aí de plantão. Porque ele, imagina, compilar toda a literatura védica, dividir os Vedas em 4, como ele fez, né, organizar essa literatura e escrever os Upanishads. Imagina, tem que ser um Brahmana para ter conhecimento, porque é o Brahmana que detém esse conhecimento literário, que conhece bem, profundamente o sânscrito, e, enfim, que tem essa capacidade de fazer esse trabalho, né? Esse trabalho literário. Então, tem que ser um Brahmana para fazer isso. Bom, continuando. Marcelo Magalhães. Os kshatras também protegem os shudras da exploração patronal dos vaixas. Isso, né? Nós falamos, os shudras eles recebem essa proteção dos kshatras, assim como recebem instrução dos brahmanas. Né? Agora, a exploração... Assim, já estamos vindo para a nossa sociedade, né? Porque dentro da era védica havia um equilíbrio. Ninguém ficava pensando em explorar. Havia o desejo de fazer a sua parte da melhor forma para que o corpo todo estivesse em harmonia, né? O corpo social. Aqui, Prabhu Paravima, Paulo José é o Prabhu Paramahansa. Ah, eu não sabia. Então, deve ter citado o nome dele. Minhas reverências, Prabhu Paramahansa, né, que é discípulo de Srila Prabhupada, Haribol. E aqui também, Prabhu Paravima, no caso de cortes também, nas cirurgias ayurvédicas, a cicatrização era realizada com emplasto de ghee. Os cortes não eram costurados. Isso, então, no começo da medicina, né, que não havia ainda esse desenvolvimento que há hoje, né, de se usar a costura. Então, aqui está falando que usava o ghee para poder cicatrizar. Muito bem. E, com certeza, Vyasadeva era um Brahmana. Ok, obrigada. Então, acho que eu li tudo aqui. Agradeço muito a participação de vocês. Agradeço mais uma vez o convite para o Paravioma. É muito bom a gente passar esses momentos na nossa manhã, começo do nosso dia, já meditando, né, nesses ensinamentos que nos são passados por essas grandes almas, né, que estão aí dentro das histórias do Srimad Bhagavatam. Então, agradeço muito a todos vocês pela ajuda, pela colaboração, pela partilha. E todas as glórias sejam ao nosso mestre, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.
Então, vou encerrar aqui a transmissão. Então só aqui, o Prabo colocou que em plástico de guia é mais avançado porque não deixa marcas, como as cicatrizes que ficam nas costuras, né? Muito bem. Haribo!